Boa noite a todas as pessoas presentes. Gostaria inicialmente aí de agradecer a presença, enfim, de todas as pessoas interessadas, né? Também da doutora Marina Ganzaroli, presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, do doutor Diego Flazino Goulart, presidente da Comissão de Direitos Infantos e Juvenis também aqui da OAB São Paulo, da doutora Iolete, também do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também do Carlos Júnior também em relação ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Então a gente está aí, na verdade, numa rede de pessoas que trabalham, que atuam diretamente com direitos da criança e do adolescente aqui no Brasil, aí também especialmente os conselheiros, né, a nível municipal e federal, né, no momento também aí necessidade sempre constante aí de luta pelos direitos da criança e do adolescente. E nessa primeira semana, que aí assim é uma inauguração, né, vamos dizer assim, de um tema, mas que não é inaugural, na verdade, né, ele acontece há muito tempo, mas a gente está discutindo sobre a necessidade de efetivação dos direitos que estão previstos no ECA para as crianças e adolescentes LGBTQIA+, né? Então, o evento tem essa proposta de ser uma primeira semana dos direitos das crianças e adolescentes LGBTQIA+, né, em comemoração aos 30 anos do ECA, né? Então, não é que não há nada que possa ser comemorado, né? Mas a gente, na verdade, está buscando pensar como a efetivação desses direitos para algumas crianças, né, e adolescentes, não só LGBTQIA+, né, mas assim, a gente também pensa em outros grupos que sofrem discriminações e violações de direito mais diretamente, né, como a população negra, a população de pessoas com deficiência e outros grupos também que acabam sendo bastante marginalizados no Brasil, necessitam dessa atenção mais específica, assim, né? Na verdade, a gente busca pensar essa diversidade a partir das diferenças, mas não nos separando, né? Na verdade, a gente tenta pensar a partir de um momento ali como um marcador da diferença, né? Que a gente fala, que é justamente para dar uma atenção especializada para crianças que necessitam dessa atenção especializada, né? Tanto crianças quanto adolescentes, né? Então, na verdade, esse tema, sempre quando a gente vai comentar sobre ele, nas poucas vezes que ele é comentado, né, assim, realmente é um tema que tem uma invisibilidade muito grande. Um dos casos assim que a gente sempre cita quando a gente vai falar sobre isso, o caso de um menino de 8 anos no Rio de Janeiro, né, que acabou sendo vítima do próprio pai, né, assim, por ter ali cumprir um papel de gênero ali que era entendido como feminino pelo pai, né, e acabou sendo vítima de um homicídio, né. Então, assim, a gente tem que pensar a partir desse caso, né, e de vários outros casos também de violência familiar contra crianças e adolescentes LGBTQIA+, e também outras formas de violência, né, não só familiar, né, então há várias formas de violência específicas contra crianças e adolescentes num geral, né, que manifestam em relação a crianças e adolescentes LGBTQIA+, de uma forma mais específica, né, então a violência familiar que é praticada com as crianças e adolescentes, ela para além da intolerância por conta da orientação sexual, né, e da identidade de gênero, ela também tem muitas questões específicas que atravessam vários temas que a gente vai falar durante essa semana, né, então a questão de gênero, né, então como crianças, mulheres LGBTs sofrem violências específicas por pais, tios, primos, pela própria sociedade, como crianças negras LGBTQIA+, sofrem violências específicas também, né? Então, no caso de adolescentes e crianças, mulheres trans travestis, né, que são negras, a gente sabe que existe uma marginalização, uma inserção no trabalho sexual muito precoce, né, assim, por conta da exclusão familiar, né, da expulsão do domicílio pelos pais e pelas mães, né? Então, aí a partir dessa introdução, né, assim, isso era mais para a gente contextualizar o intuito do evento, né? Então, falar um pouquinho o porquê da gente estar aqui hoje nesse mês de julho, né? A gente buscou por ambas as comissões aqui da OAB fazer com que esse tema
não passasse batido nesse aniversário do ECA, né? Então a gente pudesse falar sobre isso para que nenhuma criança ou adolescente fosse deixada para trás, né? A partir desse debate, assim, também pensando que em todas essas áreas que vão ser discutidas durante essa semana, né? Sistema socioeducativo, sistema de acolhimento, saúde, violência de gênero, todos esses temas, no que diz respeito à população de crianças e adolescentes LGBTQIA+, eles são centrais para entender por que o Brasil tem esses números em relação à LGBTQI-fobia, né? Como a gente verifica aí, né, na mídia, né? A gente sempre cita aí de forma até um pouco batida que é o país que mais mata mulheres trans e homens transexuais no mundo, né? Então, mas aí a gente e a juventude ela tem esse papel, esse condão de conseguir explicar aonde isso começa, né? Assim, qual é a origem mesmo dessa discriminação por orientação sexual e identidade de gênero que acaba culminando na estimativa de vida de 35 anos para a população de mulheres transexuais e travestis, para um índice de lesbocídio, né, que é a morte de mulheres lésbicas também estrutural no Brasil, enfim, assassinatos de cunho homofóbico, então várias outras questões que acabam tendo essa origem ali na infância e na juventude. Mas enfim, só para não me alongar muito, né, isso aqui só contextualizar um pouquinho o evento, eu vou passar a palavra para a doutora Marina, para ela comentar um pouquinho também a partir da perspectiva dela. Assim. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer e uma honra estar nesse momento, nesta abertura, desta primeira semana dos direitos das crianças e adolescentes LGBTQIA+. Eu gostaria prontamente de agradecer a Iolete e ao Carlos, representantes, né, da sociedade civil, em órgãos participativos, que são tão essenciais para a garantia do nosso sistema e para a aplicação do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Então, muito obrigada pela presença, em especial também ao doutor Diego, presidente da Comissão de Direitos Infantos e Juvenis, também fazendo essa representação e essa participação da advocacia na defesa desses direitos. Gostaria de agradecer também de forma especial ao doutor Felipe Dyer, que organizou, né, e teve aí este trabalho de levantar esta primeira semana na coordenação do nosso núcleo de acolhimento LGBTQIA+, contou com a ajuda da nossa Secretaria de Cultura e Eventos, né, presidida pelo doutor Alexandre Rolo, querido conselheiro, a quem também agradeço, em nome de toda a diretoria da seccional São Paulo, que é a maior do Brasil, são quase 400 mil advogados, 340 mil ativos, 245 subseções espalhadas aí pelo estado de São Paulo. Então, agradeço a nossa diretoria, nosso presidente Caio, ao doutor Aislan, a doutora Raquel, o doutor Ricardo, a doutora Margarete, por oportunizar a possibilidade de fazermos essa discussão. Hoje é só a abertura, né? Assim, teremos o privilégio de abrir com Carlos e ouvindo as palavras de Carlos e de Iolete. Eu que já fui conselheira do CMDCA também, né? Sei o quanto é difícil a sociedade civil em defesa da infância, o quanto é difícil garantirmos a aplicação desses direitos, né? O Brasil, que foi o primeiro país a consolidar um marco internacional de proteção à criança e ao adolescente depois da primeira Conferência Internacional da ONU dos Direitos da Criança e do Adolescente, construindo, então, esse primeiro instrumento de proteção que parte da perspectiva da criança enquanto sujeito de direitos, e não mais aquela visão higienista, correcional, né, aí, entre aspas, deste menor infrator. Então, o Brasil, que foi o primeiro país, né, pós-conferência, a consolidar esse marco de sistema de garantias e que a cada ano, né, vem se aperfeiçoando, mas também com perigos, né, de retrocesso. Então, na semana passada, vimos a diplomacia brasileira se abstendo em uma votação importante em relação ao relatório de enfrentamento à violência de meninas, né, de crianças e adolescentes,
se alinhando a países ultraconservadores na questão de gênero, como Rússia, né, e Egito, né, Iraque e Arábia Saudita, na semana passada. Vimos também, mas também vimos muitas coisas boas, né? Temos visto algumas coisas boas para também não perdermos as esperanças. A gente viu, acho que Iolete, o próprio Carlos vão falar disso, Iolete, né? O Conanda tem um processo de desmantelamento, né? Acho que Iolete vai falar sobre isso. E aí que faço referência também à união aqui da infância. Eu, enquanto advogada, não só apenas como mulher lésbica, como feminista, como conselheira que já fui da criança e adolescente da assistência social, me preocupo e continuarei me preocupando com o abuso sexual. E nesse sentido, né, não posso deixar de mencionar e de firmar a minha opinião, que eu sei que não é uma opinião unânime, né, dentro dos direitos da família, mas os perigos, né, da aplicação de lei da lei da alienação parental e como ela tem invisibilizado situações de abuso sexual e colocado mães no banco dos réus, mas também, para não falar só de coisa ruim, semana passada o CNJ lançou o protocolo de entrevista forense com a Childhood com a Unicef, o protocolo que a gente estava aguardando há muito tempo, né, para a aplicação de entrevistas de crianças e adolescentes no sistema judiciário. Então, assim, só para trazer alguns dos temas, né, que envolvem mais recentemente, o que estão aqui na minha cabeça, pensando nesses 30 anos. E quando a gente fala de crianças e adolescentes LGBTQIA+, a gente tem aqui no estado de São Paulo uma situação grave, né, de tramitação de um projeto de lei que pode tornar inacessível a hormonoterapia para adolescentes trans, né, impedindo esse tratamento, que só tem 3 lugares no Brasil que fazem, 2 deles estão aqui no estado de São Paulo, em Campinas e aqui na capital. Então, são questões que muito nos preocupam, né? O acesso dessas populações à educação e o quanto esse direito tem sido negado, para além da violência que, infelizmente, começa dentro do lar. Mas não estou aqui para discorrer sobre esses assuntos, aqui apenas para agradecer, convidar a todas, a todos, a todos que participem dessa semana, né? Hoje ouvimos Iolete e Carlos, mas vamos falar de SAICAS, de Casas Lares, de repúblicas jovens, né? Dos desafios às garantias dos direitos de crianças e adolescentes institucionalizadas em situação de rua, com Eduardo Rezende Mello, com Ana Carolina Oliveira Chuan, com Cláudio Bartolomeu Lopes, com Francilene Gomes Fernandes, né? Vamos falar sobre direitos das crianças e adolescentes LGBTQIA+, em cumprimento de medidas socioeducativas, né? O impacto do racismo estrutural na justiça infanto-juvenil, com o doutor Daniel Seco, com Maurício Silvia Correia, com Camila Dória Ferreira, com Maiara Silva de Souza, com Miriam Duarte Pereira. Vamos falar sobre expulsão compulsória de crianças e adolescentes LGBTQIA+, do ensino fundamental e médio, a importância do direito à diversidade em sala de aula, com Thaís Dantas, com Paula Cruz, com Ingrid Limeira, com Maria Clara Araújo dos Passos, mediação da Maia Aguilera, que já foi também do Conanda. Vamos falar de direito à saúde de crianças e adolescentes LGBTQIA+, com Caroline Yara de Oliveira, com Saulo Ciasca, com Andréia Herkovitz, com Rafaela Fini. Vamos falar de proteção jurídica à família LGBTQIA+, sob a ótica das crianças e adolescentes, com a doutora Maria Berenice Dias, com Thaís Emília de Campos dos Santos, com Ana Trota Iardi, com mediação da nossa querida doutora Gláucia. Vamos falar de violência contra a criança e adolescente LGBT e aplicações da Lei Maria da Penha, com Marina Ruse, com Nicole Damasceno, com Ana Clara Toscano, com a doutora Cláudia Patrícia Luna e mediação de Luanda Pires. Então, agradeço muito, temos aí uma longa semana de debates, agradeço mais uma vez ao doutor Felipe Dayer e ao doutor Diego, na pessoa do nosso presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo. Muito obrigada e um ótimo trabalho, aprendizado a todas, a todos, a todes. Obrigado, Marina. Passo a palavra agora para o Dr. Diego, para uma apresentação também, por favor. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Marina Ganzaroli, conselheira seccional e presidente da Comissão de Diversidade Sexual, nesta abertura e evento também representando o nosso presidente, doutor Caio Augusto, e o nosso vice-presidente, doutor Ricardo Toledo.
Dizer do prazer que foi receber esse convite do evento organizado pelo Dr. Felipe Dyer, em dizer que, como bem retratado pelo Dr. Felipe, muitas vezes uma temática invisível que precisa cada vez mais ser debatida e estudada, e esse evento que o Dr. Felipe Dyer, a doutora Marina Ganzaroli, junto com a Comissão de Direitos da Criança e Adolescente da OAB, está organizando, tem esse intuito, como bem relatado aí, todos os palestrantes e temáticas que serão abordadas. Também cumprimento o Carlos Alberto de Souza Júnior, nosso querido e carinhoso Churras, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente de São Paulo, a doutora Iolete Ribeiro da Silva, presidente do CONANDA, que vem enfrentando aí uma verdadeira guerra, né, contra desmandos, e parabéns pela sua coragem e enfrentamento junto com os demais conselheiros. Quero também cumprimentar a doutora Thaís Dantas, com quem eu divido a presidência. Lá tem uma nomenclatura presidente e vice, mas, na verdade, nós dividimos a presidência porque eu entendo que a comissão ela tem essa gestão e a gente precisa buscar essas paridades de lugares, e eu acredito que quem tem essa oportunidade de fazer isso tem que ser feita da forma correta. Então, salvo engano, ela deve estar presente aqui na abertura, mas ela divide essa presidência comigo lá, e sou muito grato. Então, eu cumprimento ela, além de ela dividir essa presidência comigo da comissão, ela também é palestrante da semana. A doutora Maíra Silva também é outra membro da comissão, que também irá palestrar também. Então, meus parabéns, meus cumprimentos. Quero aqui fazer um registro do doutor Tiago Franco. Ele é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB de Piracicaba. Então, da minha cidade, aqui faço essa referência a ele, esses cumprimentos a ele que está presente nos assistindo. E queria dizer, de forma muito rápida, inclusive porque precisamos ouvir o Carlos e a doutora Elete, que em 2020 o Estatuto da Criança completa seus 30 anos. Segundo outro estatuto importante, o Estatuto da Juventude, ele entra na sua fase adulta. Então, seus 30 anos sai da juventude e entra na sua fase adulta. E dizer que da leitura, tanto do artigo 227 da Constituição Federal, quanto do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, não há nenhuma distinção além dos termos criança e adolescente. A gente não pode ter nenhuma distinção além de enxergar na própria lei, e a partir da lei, que são crianças e adolescentes, independentemente das orientações sexuais que tenham, ou que escolham, ou como querem viver a sua vida. Então, a gente precisa olhar sempre a partir do olhar da criança e adolescente. E um outro olhar que nós precisamos cada dia mais ter é justamente esse. É o olhar do direito da criança e adolescente. Muitas vezes a criança e adolescente tem o seu direito abordado sempre da ótica da mãe, do pai ou do responsável legal, mas se esquece muito a fundamentação do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, o qual lhe garante uma diversidade de direitos e que precisa cada vez mais serem efetivados e terem mais eficácias. Dito isso, não quero me alongar muito aqui, mas dizer que uma pesquisa rápida, os dados são alarmantes, são tristes, de violências contra gays, lésbicas e todos os gêneros e orientações. Então, dizer que a OAB ela cumpre um papel com esse evento, um papel de coragem, e cumpre um papel que eu gosto de afirmar, que é um papel da sua finalidade, que é a defesa dos direitos humanos. Então, eu parabenizo o Dr. Tiago, o Dr. Felipe Dyer e a doutora Marina Ganzaroli pela coragem que tem enfrentado toda essa luta de igualdade. Então, fica o meu registro aqui. E, sem me alongar muito, parabéns para todos. Que possamos completar
daqui 30 anos um ECA diferente, um ECA mais forte, um ECA mais presente. Uma boa noite a todos e a todas. Eu agradeço ao Dr. Diego aí pelas palavras, para a doutora Marina também, né? Assim, na verdade, também pensar como é um momento realmente em que discutir infância, juventude e gênero e sexualidades também é um desafio, né? É um desafio muitas vezes executório mesmo, né? A gente sabe que existe ali uma nuvem ali, né, que paira sobre esse tema, e a gente está aí numa luta mesmo por afirmação de direitos humanos, por, enfim, um tratamento ético, respeitoso aí para todas as crianças, né? Então, mas aí pensar que algumas crianças precisam e adolescentes precisam de uma atenção específica, né? Então, acho que o objetivo do evento hoje e durante essa semana toda é esse, né? É pensar vulnerabilidades e necessidades, na verdade, de deslocamentos sociais, né? De como a gente pode, a partir da infância e juventude dessas crianças, né, e adolescentes, pensar na relação dessas estatísticas, né, que o Dr. Diego comentou, né, no futuro, né, assim, talvez a estimativa de vida, a segurança, a dignidade da população LGBTQIA+, possa ser pensada ali a partir da infância, né, a gente não precisar intervir quando a pessoa já está em situação de rua, já está vulnerabilizada e, infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, né, assim, a gente acaba sendo vencido por vários sistemas, né? Enfim, acho que é um pouco isso, assim. Mas eu vou passar a palavra agora para a doutora Iolete Ribeiro, né, do Conanda, que também gostaria de agradecer novamente aí pela atenção também, né, e até pelo momento delicado que todos comentaram, né, também dispor dela para estar aqui com a gente falando sobre esse tema demonstra aí que o Conselho, ainda com muita luta, busca efetivar o direito de todas as crianças, né, assim, e adolescentes, né, não só de alguns ou algumas, ou a partir de uma visão que eu comentei mesmo enviesada, assim, mas é isso, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço o convite, o Conanda tem interesse por todos os temas que dizem respeito à infância e adolescência. A temática do evento, ela chega no Conanda, ela passa, né, por todas as discussões já há bastante tempo, mas foi somente em 2017 que iniciou um processo de produção de documentos, de incorporação mais sistemática das discussões sobre crianças e adolescentes LGBTs. E a primeira discussão, o primeiro documento, né, foi uma nota conjunta entre o CONANDA e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que, né, não existe mais como um conselho de participação naquela configuração, né, que existia em 2017, mas foi uma nota conjunta e a entrada desse tema, ela assim ocorreu também em função de que foi a primeira gestão em que entidades do movimento LGBT tinham assento como conselheiros. Foi a Rede Trans e Arte Jovem Gay, não, Arte Gay, que naquela gestão 2017-2018 ocupavam cadeiras no CONANDA. Depois, na gestão seguinte, mais entidades ingressaram como titulares e suplentes, e isso também ajuda a qualificar o debate da temática, né? Porque a questão da representatividade é importante. Esse primeiro documento, ele representou uma tomada de consciência da importância da discussão desse tema, porque muitos questionavam, mas por que falar das questões de identidade de gênero, orientação sexual, num conselho que trata de crianças e adolescentes? Ai, só um pouquinho. E a identificação da importância do debate se deu analisando, infelizmente, os casos de violação de direitos, né? Nós analisamos os dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos de 2015 e 2016 e identificamos diversas denúncias que envolviam as questões
de orientação sexual e identidade de gênero, e tendo como vítimas dessa violência adolescentes, né? A análise de um outro dado do Censo SUAS identificou que em 74% dos CREAs já havia algum registro de atendimento de violação de direitos ou de violência, né, em decorrência da orientação sexual. E nesse percentual, né, de resposta, aí, a gente fazendo um recorte de acordo com os ciclos geracionais, né, o maior percentual de resposta dos CREAs, 67%, estava voltado para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de discriminação devido à orientação sexual. Um outro dado também que chamou atenção é o dado do relatório de mortes do Grupo Gay da Bahia, que também tinha uma série de adolescentes e jovens vítimas da LGBTfobia. Além dos casos envolvendo crianças, né? Vários casos de assassinato, de violência física, de violências de várias ordens, né? Então, diante dessa situação, então esse debate ocorreu no âmbito da Comissão de Políticas Públicas do CONANDA e sustentada tanto pelo que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição Federal, a Convenção dos Direitos da Criança da ONU e também os princípios de hoje a Carta que dizem, né, que é importante que nenhuma pessoa sofra discriminação ou abuso em função da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. E aí, diante disso, esses dois conselhos se manifestaram publicamente, repudiando os casos de violações de direitos e de assassinatos de crianças e adolescentes LGBTs, reconhecendo que era preciso dar visibilidade a essa discussão, em especial chamando atenção para que os padrões de masculinidade e feminilidade eles produzem impactos na vida, no desenvolvimento e no usufruto da proteção integral por parte de crianças e adolescentes. Também foi um esforço para reconhecer que era necessário assegurar a convergência de esforços entre governo e sociedade civil para combater a LGBTfobia e para combater as discriminações e os preconceitos, prevenir o aumento dos índices de homofobia, lesbofobia, gayfobia, bifobia, transfobia e para a construção de uma sociedade mais inclusiva, protetora e garantidora de direitos. Essa discussão também apontou para a importância da ampliação das ferramentas oficiais de coleta de dados, uma vez que a invisibilidade deste segmento nos instrumentos de registro de informações no contexto das instituições impõe obstáculos para a construção de políticas públicas baseadas na equidade, na inclusão, no respeito às particularidades presentes nas identidades LGBTs. Em relação a isso, inclusive, o CONANDA fez reuniões com o IBGE, com equipes responsáveis pelo Censo SUAS, para analisar os instrumentos, né, os campos que constam nos questionários que são utilizados para registro de dados. Também fez discussão com a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, discutindo também a questão do registro de boletins de ocorrência, como eles estão configurados, que espaço, que campos de informação existem ali. Com muitas barreiras, porque a gente não tem um sistema nacional uniformizado, e cada estado faz a sua maneira, e não se avança muito, né, nessa visibilidade dessas informações em função dessa desagregação, né? Cada política tem a sua base de dados e não há uma integração entre elas, e ainda assim todas elas têm deficiências em relação a que dados são registrados. E aí comprometendo, né, uma análise do problema, uma identificação mais precisa de que violações ocorrem, da sua frequência, que grupos atingem e, por isso, né, prejudicando a proposição de uma política pública que responda
às demandas dessa realidade. Após esse período, né, em setembro, que foi aprovada essa primeira nota pública, em dezembro do mesmo ano, o CONANDA se manifestou publicando um documento que fala sobre os direitos sexuais de crianças e adolescentes, em especial destacando a importância da discussão dessas temáticas no âmbito das instituições que atendem crianças e adolescentes. E aí se apontava, né, toda a fundamentação, desde da Constituição Federal, do artigo 227, da Declaração dos Direitos da Criança, da Convenção dos Direitos da Infância, da ONU, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que fala dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e que também devem proteger crianças e adolescentes, né? Da Declaração Internacional dos Direitos Sexuais, que reconhece que os direitos das mulheres e das meninas são parte integrante dos direitos humanos universais, que os direitos sexuais são patrimônio inalienável de todos os seres humanos e que sua promoção e proteção é de responsabilidade primordial dos governos. Essa discussão ela se dá no momento em que várias iniciativas, né, vão surgindo aí na sociedade, muitas delas com envolvimento de agentes do Estado, proibindo discussões sobre direitos sexuais em atividades, inclusive, do movimento social da infância, como o Fórum Nacional DCA, que sempre faz encontros de adolescentes e discute temáticas como essa. Então, a discussão, mais uma vez, né, no sentido de reafirmar esses direitos e essa necessidade do sistema de garantia de direitos discutirem esses temas relacionados ao gênero, tanto de forma geral, né, pensando o sistema de garantia de direitos, mas também pensando algumas ações específicas, como, por exemplo, a questão, como essa questão se expressa no SINASE, que envolve tanto a exposição à violência de gênero, como também tem a questão do adolescente travesti ou transexual, que deve ter a sua identidade de gênero respeitada, né, ao se decidir para qual unidade ele será encaminhado. Então, ampliando um pouco a discussão em relação a esses temas, o CONANDA produziu uma resolução em setembro de 2018, né, que foi construída também em conjunto com o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Foi aprovada em dezembro de 2018 uma resolução que estabelece diretrizes para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes LGBTI no sistema de garantia de direitos, incluindo os adolescentes do SINASE. No entanto, essa resolução não foi publicada. Foi exatamente na transição entre governo Temer e governo Bolsonaro, e essa documentação se perdeu, né, como, né, certamente uma intervenção que não deu cumprimento, né, a uma deliberação aprovada no âmbito de um conselho nacional, de 2 conselhos, né. Iniciou 2019 na gestão atual, que é 2019-2020. 2019 o CONANDA não funcionou de forma regular. Durante o primeiro semestre foram poucas reuniões, segundo semestre só teve uma reunião e os nossos mandatos foram cassados por um decreto do presidente da República. Depois, por uma ação no STF, esses mandatos são devolvidos, né? A gente retoma o funcionamento, mas esse funcionamento só retoma em 2020. E essa resolução ainda não conseguimos resolver para poder dar publicidade a ela, né, para fazer os encaminhamentos que deveriam ter acontecido lá em fevereiro de 2019. É uma resolução muito interessante, porque ela procura abordar a questão no âmbito de todo o sistema de garantia de direitos, dialogando com várias questões que o Dr. Felipe falou na apresentação do evento, né?
e coloca essa responsabilidade, né, do sistema de garantia de direitos de estabelecer diretrizes para o acolhimento, para o atendimento de crianças e adolescentes LGBTI, aponta, né, conceitos básicos que devem ser compreendidos pelos trabalhadores que atuam, pelos profissionais que atuam nesse sistema de garantia de direitos, reconhece a vulnerabilidade de crianças e adolescentes, em especial coloca as questões do patriarcalismo, do machismo, da LGBTfobia como sendo processos e fenômenos que sustentam a produção desse tipo de violência e como sendo também, como exigindo também do Estado medidas de proteção e políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento integral dessas crianças e desses adolescentes. Então, esse reconhecimento dessa vulnerabilidade também se dá numa perspectiva da interseccionalidade, entendendo que a violação de direitos ela é acentuada por questões de raça, classe social, território, deficiência, religião, pertencimento a povos e comunidades tradicionais, entre outros. Então, isso exige que as respostas, né, sejam também plurais, tão plurais quanto as diversidades apresentadas. Por isso, nós entendemos que esse documento, né, ele é muito importante e, né, temos que encontrar saídas para dar publicidade a isso. A gente sabe que é um enfrentamento muito grande ao governo atual, que tem compreensões completamente opostas, né, ao conteúdo dessa discussão, ao texto dessa resolução, mas são temas que a gente precisa enfrentar, assim como tantos outros aí que ainda representam, né, uma não efetivação dos direitos de crianças e adolescentes no nosso país. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas não estou te ouvindo, Felipe. Não, tá sob controle. Pode Tá bom. prosseguir. Tá bom. Então, uma das questões discutidas no âmbito dessa resolução é que criança e adolescente, travesti, intersexo, transexuais têm o direito ao uso do nome social. E devem ter respeitadas, né, sua identidade ou expressão de gênero, sem prejuízo de todos os demais direitos que devem ser assegurados, né? E que essa previsão do nome social deve constar em todos os registros, sistemas, cadastros das instituições que compõem o sistema de garantia de direitos e que atendem crianças e adolescentes, né? Essas instituições devem preservar e zelar pelo direito de crianças e adolescentes LGBTI, sendo incompatível seu funcionamento com práticas patologizantes das identidades sexuais ou de gênero, que promovam o sofrimento físico e mental, como, por exemplo, as terapias de reorientação sexual, ou de gênero, né, ou a chamada cura gay, ou intervenções médicas ou psiquiátricas compulsórias. Infelizmente, esse é um outro problema que nós nos deparamos, né, o Conselho Federal de Psicologia, junto com o Ministério Público Federal e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, fizeram inspeção nas comunidades terapêuticas no país, e em algumas comunidades encontraram adolescentes e alguns casos de adolescentes dessas comunidades, né, o motivo da internação ali, que é um processo completamente irregular, né, era a questão da orientação sexual, da identidade de gênero. Então, além de não ser legal, né, não há nenhuma previsão legal de acolhimento de adolescente em comunidade terapêutica, né, ainda mais agrava-se ainda mais a produção de violência em função dessa motivação declarada aí para o processo do acolhimento nessas comunidades terapêuticas. Outra questão importante é que o sistema de garantia de direitos ele tem 3 eixos, e nesses 3 eixos é necessário desenvolver atividades, ações
que se voltem, né, para a discussão do tema da LGBTfobia contra crianças e adolescentes, e isso deve incluir um processo de formação de conselheiros de direitos, de conselheiros tutelares, de profissionais que atuam nesse sistema de garantia de direitos, porque não basta a gente prever uma resolução, né, a questão do respeito à diversidade, os princípios de igualdade, não discriminação em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Nós precisamos construir conhecimentos, né, uma cultura que compreenda, né, que esteja sustentada numa compreensão conceitual aprofundada dessas questões. Por isso, o Estado ele tem que se responsabilizar, né, para promover esse acesso e promover a garantia desses direitos. Além disso, é necessário promover o acesso à justiça, rompendo essa lógica discriminatória, em especial, que ainda está presente em instituições, e principalmente instituições de acolhimento. Então, essas instituições que compõem o sistema de garantia de direitos devem respeitar, né, a identidade de gênero e devem facultar o acesso a espaços compatíveis com essa identidade de gênero, como banheiros, vestiários, dormitórios, sem segregar ou tolher esse público ao direito à convivência familiar e comunitária. A resolução ainda prevê a importância da promoção da intersetorialidade, da interinstitucionalidade, no planejamento e desenvolvimento de ações voltadas para crianças e adolescentes LGBTI, e nos diversos serviços, programas, projetos que visem acesso à educação, à saúde, qualificação e inclusão profissional, cultura, esporte, lazer, acesso à justiça, que compõem, né, toda a rede de proteção. Então, essas políticas públicas elas devem prever ações específicas no âmbito dos seus planejamentos anuais ou mesmo dos planos decenais para atendimento às crianças e adolescentes LGBTI. No âmbito do SINASE, né, existem outras recomendações, além do previsto nessa resolução, tem um outro documento que foi construído em conjunto com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e que está sustentado nas visitas e nas inspeções realizadas pelo mecanismo e que identificaram uma série de violências de gênero que acontecem nesses espaços. E essa outra resolução ela se direciona em especial à proteção em relação a esse tipo de violação nesses ambientes, né? Tanto masculinos quanto os femininos. De forma geral, no CONANDA a discussão se deu a partir, né, desses 4 documentos, né, as 2 notas públicas e as 2 resoluções, uma que chegou a ser aprovada, mas não foi publicada, a outra que está em processo e esperamos que ela seja publicada, que se finalize, né, o processo de aprovação dela, né? Mas todas essas discussões não são fáceis, não são simples, em parte, né, elas se referem a toda essa campanha de criação mesmo de obstáculos para o funcionamento do CONANDA, porque são pautas contrárias às pautas do governo, tanto essas relacionadas a gênero, mas também as relacionadas à educação, em especial o posicionamento contrário do CONANDA quanto à educação domiciliar. Então, são 2 pautas que o governo defende, né, abertamente, que são contrárias à Constituição, são contrárias ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que o CONANDA tem se posicionado historicamente em relação a elas. Em relação à escola sem partido, militarização das escolas, todas essas questões entram em confronto com as posturas do governo federal. E por isso, né, há todo esse esforço do governo para não permitir que conselhos participativos existam, para que a sociedade civil, né, tenha espaço nessas discussões, como prevê a Constituição, né, que fala, ela está embasada nessa ideia de participação popular.
é isso, né? São essas as questões e discussões no âmbito do Conanda, né? Tem muita luta pela frente, muito esforço, né, para manter essa pauta viva, mas, em especial, acredito, né, que desde 2017 a gente vem, começou em 2017, a gente vem mantendo esses debates, né, nos nossos trabalhos, né, presentes nos nossos trabalhos. Obrigada. Iolete, muito obrigado aí pelo diálogo, assim, foi muito importante te ouvir, acho que nesse momento também é mais essencial ainda, né, valorizar o Conanda, e os outros conselhos participativos, né, assim, pensar nessas esferas, né, município, estado, união, de como a gente precisa estar interligado. Acho que o que foi comentado também sobre o sistema de acolhimento, né, o que a gente tenta conversar muito na comissão da diversidade sexual e de gênero, e acho que também, eventualmente também na comissão de direitos infantis e juvenis, é justamente que esses equipamentos, serviços, na verdade, né, de acolhimento institucional, eles são, logo que você é expulso ou expulsa de casa, né, pela família, o conselheiro tutelar é a primeira pessoa que olha para você, assim. Então, assim, se eu vivo de novo o que a minha família praticou comigo com o conselho tutelar, né, se o conselheiro tutelar não respeita meu nome social, não respeita a minha identidade de gênero ou me ofende, me discrimina, eu estou vivendo a mesma coisa da qual eu estava tentando me desvencilhar, né? Então, isso não só com o conselho, né? Isso acontece também no próprio SAICA, né? No Serviço de Acolhimento Institucional, no centro de acolhimento, quando a pessoa chega na fase adulta em centro de acolhida. Então, é como esses equipamentos que fazem esse trabalho, na verdade, do sistema de garantia de direitos, né? Da criança e do adolescente, ele precisa mesmo, como você disse, né? Ser essa porta de entrada, né? Assim, para uma nova perspectiva para a criança e para o adolescente LGBTQIA+, né? Porque essa questão, por exemplo, do ensino escolar que tem sido defendida também, ela é a mesma, tem esse mesmo papel, né? Assim, a universidade, a escola, elas têm esse papel, na verdade, de muitas vezes para quem é LGBTQIA+, de ser algum meio de você perceber a sua identidade, a sua sexualidade, e a partir disso não se odiar, não achar que você é ruim, né? Então, o ensino fora de casa, né? Longe da família ali, né? Que te discrimina, tem essa importância, né? E o homeschooling ali significa uma coisa muito diferente para quem é LGBTQIA+, ou algumas outras populações marginalizadas no ambiente familiar também, né? Porque você está ali 24 horas com quem está violando seus direitos, né? Então, tem esse papel também. Mas acho que isso também, todos esses debates, que na verdade essa pluralidade de temas, né? A gente vai tentar discutir aí ao longo da semana, mas foi um meio também de a gente conseguir resumir, né? Para quem está vendo aqui a entrada, a inauguração do evento, vamos dizer assim, né? Também falar também que o evento é uma tentativa também de não ser só um diálogo, mas a gente está tentando também, pós-evento, buscar algumas diretrizes, algumas mudanças, né? Assim, no eixo São Paulo, né? Porque é o que nos cabe, assim, no momento também com braços, né? Mas a gente pensar em o que a gente pode propor, né? Também nesse sistema socioeducativo, de acolhimento, educacional, de saúde. A OAB também tem esse papel, né? Assim, a Ordem dos Advogados, ela também serve, como o Dr. Diego disse, de defesa de direitos humanos, né? Então a gente tem, assim como os conselhos participativos, a gente também pode recomendar, enfim, algumas mudanças, né? Que a gente nota a partir da população que a gente atende como advogados e advogadas, também buscar essas mudanças. Mas, enfim, agradeço mais uma vez também, porque foi uma fala aí que me contemplou muito e eu tenho certeza que contemplou a grande parte das pessoas que estão presentes aqui hoje, assim, né? E aí, pensando nessa questão que eu comentei de esfera municipal, união, assim, queria passar a palavra para o Carlos agora também, né, para ele falar um pouco mais dessa esfera municipal também, né? Que aí como a gente chega também um pouco nessa ponta, né? Os serviços do município, as secretarias, né? Como a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social, que gerenciam muitos desses equipamentos, né? E serviços, como que a gente consegue pensar mudanças ou também identificar falhas, né? E buscar, enfim, com que as crianças e adolescentes LGBTQIA+, passem por uma situação
diferente da que é passado atualmente, né? Assim, a gente olha para equipamentos que têm quarto azul e rosa, papéis de gênero a serem cumpridos, e isso tem tudo a ver com a morte sistemática de mulheres no Brasil, tem a ver com o genocídio da população negra, tem a ver com a questão dos crimes de ódio praticados por orientação sexual e identidade de gênero, né? Então, é como tudo isso está interligado aí numa raiz, né? Numa mesma raiz, assim, que tem a ver com classe, com gênero, com raça, com várias outras questões, mas hoje aqui a gente está falando de infância e adolescência, né? Assim, como é importante a gente voltar ali no marco inicial da nossa vida, na primeira infância mesmo, para entender onde começou a primeira violência, né? Qual foi essa primeira violência e qual é a ligação dessa primeira violência com o assassinato de uma pessoa LGBT, né? Assim, daquele primeiro palavrão que a criança ouviu do pai e da mãe, até o homicídio que ela acabou sendo vítima quando ela era mais velha, né? Então, como que a gente consegue, de alguma forma, atrasar esse processo ou o nosso maior objetivo é que ele não aconteça, né? Assim, de alguma forma, ou enfim, essa dignidade seja preservada. Mas é isso, eu vou passar a palavra para o Carlos, também agradecer a disponibilidade dele de estar aqui com a gente, né? Eu sei que, até eu falei com ele outro dia, ele estava numa entrega de cestas básicas, então a gente sabe que nesse período da pandemia também todas e todos nós estamos bastante envolvidos aí com tentando driblar o que está acontecendo assim na questão de saúde e social no país, né? Então, agradeço a disponibilidade de todas as pessoas que estão aqui presentes também essa hora da noite, assim também, tá bom? Mas muito obrigado. Presidente Carlos, só antes de você iniciar a sua fala, eu só gostaria de agradecer novamente o Dr. Diego, ele terá que se ausentar. Dr. Diego, presidente da Comissão de Direitos Infantis e Juvenis, mais uma vez, meu muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Aí tá um abraço, um beijo para todo mundo aí da região de Piracicaba. Estamos juntos, sempre buscando aí a garantia e com coragem, trazendo temas que não são fáceis, que ainda enfrentam aí muitos obstáculos por parte de, né, não só da estrutura da aplicação da lei, mas de toda a sociedade. Muito obrigada, viu, doutor Diego, pelo apoio e também parabéns pelo trabalho. Muito obrigado também. É isso. Apenas fazendo uma última fala aqui, Felipe, desculpa invadir aqui, mas agradecer a todos e a todas e pedir sinceras desculpas mesmo. Eu estava organizado para participar do início ao fim, mas tive uma urgência de última hora que eu vou, infelizmente, precisar sair. Mas, novamente, meu muito obrigado e parabéns a todos aí. Uma ótima continuação do evento. Obrigado. Obrigado. Presidente Carlos, a palavra é sua. Nosso presidente do Conselho da Criança Municipal, da Criança e Adolescente aqui de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada. Primeiramente, uma boa noite. Quero agradecer a todas e todos pelo convite. É uma honra estar falando aqui com vocês, né? Até estava preocupado que eu tinha que passar uma camisa, né? Porque era o evento da OAB, tinha que estar na estica, igual o Felipe, o Dr. Diego. Então, já estava aqui preparado aqui para... E eu fico muito feliz de poder contribuir com a pauta como essa, né? E ainda mais uma conjuntura como a que a gente vive hoje, né? Uma conjuntura que nenhuma discussão que pense criança e adolescente fora da educação infantil, na creche ou na cadeia, a gente está podendo fazer, né? Porque a pauta política, em especial num ano de eleição municipal, né? Então isso vira a pauta aí dos nossos candidatos a prefeitos e vereadores. Quero saudar a doutora Marina, doutor Felipe, a nossa presidenta do CONAN, a doutora Iolete, que tem sempre, todas as vezes que eu fico vendo ela falar, sempre falas muito que contextualizam e também trazem reflexões para não só para mim hoje no Conselho Municipal, né? Estive presidente até o início do mês de julho e agora assumi a vice-presidência com a transição do governo assumindo, né? Desafios colocados também, por mais que a gente tenha alguns avanços ainda no diálogo na cidade de São Paulo, mas é sempre desafiador estar ou pensar muitas vezes dentro de uma estrutura de um órgão de Estado com um governo que muitas vezes não está pronto para dialogar a política de proteção a crianças e adolescentes, está desmontando o serviço de atendimento a criança e adolescente, que marginaliza e faz a manutenção cada vez mais desta violência. E saudar também a comissão, a OAB, estava aqui, enquanto ouvindo a professora no Facebook aqui,
E tem gente lá de Rio Grande do Norte, sabe, assim, do Nordeste acompanhando a nossa live. Tem uma conselheira tutelar, Neide, lá do fim do mundo, como eu brinco, assim, lá longe, né? E quer dizer também, esse momento tecnológico nos facilita também para estar mais próximos e mais juntos, né? Isso também leva conhecimento e acesso para todos e todas do nosso país. E aí, para a gente pensar um pouco e dialogar sobre essa pauta, eu acho que no âmbito municipal, e aí me coloco no lugar de privilégio, está falando da cidade com o maior recurso aí do país, com muita grana, com orçamento gigantesco, uma cidade de 12 milhões de habitantes, com o terceiro maior orçamento do país, um dos maiores orçamentos da América do Sul e um dos maiores orçamentos do mundo, que ainda a criança e adolescente precisa, dentro da pauta especial do gestor público, virar prioridade absoluta. E quando a gente dialoga, inclusive, sobre as pautas ligadas às questões LGBTQIA+, o quanto precisamos aprofundar essa discussão em São Paulo, e eu vou trazer algumas questões aqui, observando a nossa dinâmica enquanto município, e o quanto a gente tem, inclusive, aí eu digo, já fiz uma pesquisa dentro dos próprios resoluções do CMDCA, observando isso, o quanto a gente precisa trazer para dentro do Conselho Municipal de São Paulo uma discussão mais aprofundada e real sobre esse tema, né? Começando de trás para frente, eu descobri que a gente, no edital de projetos que a gente lançou para 2019, tinha uma linha que falava sobre direitos sexuais e reprodutivos em vírgula gênero, de um edital que tinha mais de 15 eixos, né? Então ele era uma linha dentro de um edital gigantesco, que a gente não tem nenhum projeto hoje, dos mais de 160 projetos aprovados pelo CMDCA, desse edital 2019 aprovado agora no mês de junho, a gente não tem nenhum projeto que verse sobre essa temática diretamente. Então, também, o quanto o órgão, Conselho de Direito, que é o papel ali de controlar, de deliberar sobre a política pública, o quanto a gente precisa também trazer essas discussões para dentro do espaço do CMDCA. Não dá para a gente estar num órgão que delibera, controla, avalia e monitora as políticas públicas se a gente só discute pequenas políticas, ou as políticas que são muito fáceis de falar. Porque é muito fácil falar de educação, né, no contexto da vaga em creche, da luta das mães, do acesso a uma educação de qualidade. É muito fácil dialogar sobre a questão do direito à saúde, do pediatra, que a gente só dialoga também sobre o pediatra, não fala da pediatria, desse médico aí para adolescentes, que a gente precisa avançar nessa discussão também, nessa formação no Brasil. É muito fácil falar do direito ao lazer, como se fosse só construir uma quadra e tá tudo bem ali no bairro, maravilhosamente. E a gente não dialoga sobre outros direitos que também influenciam a vida de crianças e adolescentes, e não dialogamos ainda mais sobre pautas tão específicas que, inclusive, levam a parte do nosso genocídio da nossa molecada, né? Porque as crianças são assassinadas pelas questões LGBTQI+, são assassinadas por questões raciais, então a gente está posto, né? Nessa questão, nossa molecada está sendo assassinada, está sendo queimada, e está posta qualquer tipo de violência, a gente acaba, eu digo a gente no contexto, pensando numa sociedade como um todo, acaba naturalizando, né? Porque a gente perdeu a capacidade de sentir a dor do outro, de refletir sobre a dor do outro, e a gente acaba naturalizando as formas e os meios de violência aí presentes no dia a dia, em especial nossa criança e adolescente. Ouvi uma frase essa semana muito importante, quando a gente pensa o ECA desses 30 anos, o ECA não é uma legislação só para crianças e adolescentes. E eu não posso falar muito de lei, porque nós estamos aqui no debate com a AB, né? Os caras que manjam da lei mesmo, né? Mas o ECA é para todos, é para uma sociedade. Porque quando a gente já pensa e coloca essa criança e esse adolescente num espaço de cuidado e atenção, lógico que a sua família, que a sociedade em volta dela, como o próprio artigo 4 do Estatuto fala, que a criança não é só o dever da família, é da sociedade, é do Estado, essa própria sociedade, esse próprio Estado também acompanha, vive e colhe esses frutos desse processo de formação e de cuidado integral à criança e ao adolescente. E numa cidade como São Paulo, de dimensões continentais, né? E num país como o nosso também, né, que é gigante, a professora está aqui como presidente do Conselho Nacional, que passou por toda uma luta de um governo que acredita que ainda existe que a gente está levando uma madeira de piroca para a escola, né? De um governo que acredita que a gente está vendendo um kit gay, de um governo que não acredita numa doença, mas acredita no remédio, né? O quanto a gente precisa, né, cada vez mais reafirmar conceitos básicos, porque a gente entrou num processo de sociedade que a gente tem que reafirmar conceitos básicos, como o respeito à diversidade e como a garantia fundamental desses direitos.
que a própria lei garante. Então, a gente não está inventando nada, a gente não está criando nada, a gente está tentando executar aquilo que a lei garante, o respeito à liberdade, à dignidade humana, às suas escolhas. Por que muda, né? E na cabeça de um Estado, hoje, infelizmente, na instância federal que a gente vive hoje, um processo que eu não sei o que beira, não sei se há loucura, não sei, porque eu acho que até falta de respeito que é loucura, não sei. Num governo altamente desnorteado, eu vou usar esse termo porque eu estou sendo educado, porque, né, 8 da noite, não pode falar outras palavras, num governo totalmente desnorteado da realidade do país, num governo estadual que promove uma forma de genocídio também, porque ele autoriza a polícia a matar, mesmo está dado, e num governo municipal que a sua maior pauta, infelizmente, ainda tem sido o fechamento do serviço de atendimento para as crianças e adolescentes, em especial que estão na ponta. Nos serviços que muitas vezes, os poucos serviços que dialogam questões de gênero, de combate à violência, na pauta com essa molecada, seja os lucros que a gente chama aqui de CCA, seja espaços socioeducativos, né? Cada lugar tem uma dinâmica, e seja também numa construção de um Estado que, quando a gente traz uma pauta dessa tona, a gente já, opa, peraí, churrasco, tira o pé aí, mano, calma, né? Chega devagar, não já quer chegar na voadora, porque no contexto que a gente vive hoje, esse chegar devagar, pelo menos eu tenho chegado nessa política, a gente tem voltado a tentar reafirmar que todos nós somos direitos de seres humanos. Nós estamos num contexto desse. Porque tem uma galera que acha que seres humanos é só quem eles querem ou quem defende a pauta deles. Os outros não são nada. Né? Então, enquanto dentro de uma política que a gente ainda não... A gente precisa avançar cada vez mais nessa transversalidade do direito da infância, que ele não está ligado só à questão da educação, da saúde e da assistência. Hoje de manhã tive com um grupo de educadores aqui da Zona Leste de São Paulo, de uma periferia, e aí a gente vai dialogando e vai vendo sempre a gente ligado nesses temas. Eu pensei, pessoal, mas a criança não está na habitação? Né? A questão de moradia, a questão do saneamento básico, que é a dignidade do ser humano, de poder chegar na sua casa e ali usar o banheiro, de tomar um banho quente, elas não estão nas pautas dos direitos sexuais e reprodutivos, que a gente tanto colocou um tabu, ou a gente também está acreditando, que eu sempre falo isso, está acreditando na mamadeira de piroca, que até hoje eu não achei nem no Mercado Livre para comprar. Eu queria achar no mercado para comprar, para falar, pô, existe esse negócio, né? Porque não pode. Imprime na cabeça da galera que isso é uma verdade absoluta. E o quanto do nosso papel nos 30 anos do Estatuto, que eu tenho refletido, que a gente tem vários avanços, quando a gente consegue hoje, neste momento, ainda poder falar dessa pauta com tranquilidade, com abertura, mesmo que tenha uma parcela da sociedade, uma parcela que é contra, que quer nos exterminar agora e nos assassinar, dando tiro de fuzil no corredor polonês, mesmo tendo uma parte da sociedade que acha que a gente está fazendo loucura, né? Mesmo tendo uma parte da nossa própria família que está falando que a gente está querendo ensinar sexo para as crianças, quando a gente dialoga sobre essas questões nos ambientes de formação, de convívio da criança e do adolescente, mas, ao mesmo tempo, com o avanço do Estatuto e a gente poder dizer que nós temos um marco significativo na proteção integral de direitos de criança e adolescente, que institui órgãos de controle e deliberação das políticas públicas em todo o território nacional, que estabelece, aí depois vou comentar um pouquinho também, como o Felipe trouxe aí o ponto tão polêmico que são os conselhos tutelares na sua ação, em especial nesse atendimento direto a esses meninos e meninas, numa conjuntura também que a gente tem que dialogar sobre o aparelhamento dos conselhos tutelares, muitas vezes por determinadas religiões que esquecem que a religião não está ali para julgar, né? Porque eu nunca vi nenhuma religião que julga, né? Mas os caras usam o conselho e falam que aquela criança tá com demônio, e fala que a criança pede para a mãe, isso é verdade aqui em São Paulo, pedir para a mãe levar uma peça de roupa, porque aquela questão é espírito ruim na criança, ela vai levar lá para a semana de oração, que vai tirar o demônio da criança. A gente vive um contexto desse, que inclusive os próprios órgãos de acolhimento, de cuidar da criança e adolescente, o quanto eles estão preparados para receber, e não é receber, tipo, porque tem que receber, não, é para garantir direitos, não é fazer favor. Então, no aspecto do olhar dos 30 anos, no momento que a gente vive agora também na pandemia, que a gente tem todos os prejuízos de uma pandemia, né? Além como o Felipe falou, da evidência, né? Que a gente só evidenciou hoje, a necessidade da fome, da orientação básica, né? Para as famílias, seja acessar um CAD único, seja uma política de proteção, seja saber que existe o Disque 100 para denunciar a violência, o Disque 180, né? No momento como esse que a pandemia só
evidenciou as violências, porque elas sempre existiram, né? Inclusive, no dia que eu falei com o Felipe, uma família trouxe uma fala que já tem sido muito recorrente, que é: estou comendo melhor na pandemia, né? Estou tendo acesso a uma alimentação de qualidade na pandemia. Então, quando esses direitos são violados ao longo de um tempo, num momento como esse, agora a gente consegue um espaço. Eu acho que a internet, nesse momento, contribui muito com isso, de evidenciar aquilo que já é parte de uma sociedade, que a gente consegue dialogar nos estatuto e trazer uma iniciativa como a OAB aqui de São Paulo traz, de uma discussão específica sobre essa pauta, quando a gente precisa imprimir ela no dia a dia e nos ritos dos espaços de controle social, seja a gente aguardar que, estranhamente, uma resolução como essa não seja publicada pela professora Tossi, que ainda não foi publicada a secretaria, que tem o papel ali de dar os encaminhamentos ali, conforme o conselho delibera, não publica uma resolução com uma temática como essa, não me causa estranheza, me causa certeza e uma reafirmação que é o projeto de Estado, de não dialogar sobre isso, de escolher os seus. Pique filme, assim, né? Vai subir uma plataforma e vai levar só o deles e o resto da sociedade vai todo mundo morrer, né? Como a gente também imprime essas discussões cada vez mais e avança nos espaços, inclusive enquanto conselho, e aí já sai aqui com a tarefa de casa, agora na recomposição do conselho, fazendo parte agora, coordenando, estando na vice-presidência, mas levando também essa pauta para a Comissão de Políticas Públicas do Conselho, a importância de uma deliberação sobre uma temática como essa, dos direitos sexuais e reprodutivos, da proteção a crianças e adolescentes LGBTQIA+. Eu acho que já é uma tarefa que São Paulo precisa fazer. E quando eu trago essa questão dos pontos diversos da cidade, mas em especial, quando a gente fala do recurso, né, do financeiro, numa cidade que tem recurso suficiente para pensar uma política pública de proteção. E quando a gente diz pensar uma política pública, não é ser eixo de um documento de que fala sobre o sistema de garantia de direitos. É pensar uma política pública integral à proteção desses meninos e meninas. Quando a gente sai nas ruas, vai dialogar com gestores dos serviços de acolhimento, de abordagem, também questões básicas como a própria formação para esses atores do sistema, em especial nessas pautas. A gente vai lá muito na formaçãozinha, até para os próprios conselheiros tutelares muitas vezes falam assim: nós temos que respeitar todo mundo e atender, mas tem questões específicas, quando o Felipe mesmo traz dessa alta que nós temos tido aí, do abandono de crianças e adolescentes, e da expulsão de crianças e adolescentes LGBTQI+, pelas suas questões sexuais de casa. São agredidas o tempo todo, sofrem violência sexual, né? E o quanto a atenção e o cuidado, principalmente dos órgãos que estão ali para garantir direito, deve ser primordial. Deve garantir, de fato, a integralidade desse direito, né? E o quanto a gente precisa, cada vez mais, dar visibilidade. E não é só dar visibilidade, porque a gente gosta muito desse ponto e acho que ele me provoca muito na minha função aí de comunicador, de formação, de pensar que a gente tem que dar visibilidade, que é falar o que a gente tem feito bastante, e também tem que começar a executar aquilo que a gente fala, colocar na prática aquilo que a gente fala. Construir uma cidade, quando a gente fala muito de cidade, aqui em São Paulo teve uma época que o lema era cidade acolhedora, mas ela acolhe quem? Né? Empresário, rico, ou ela acolhe criança e adolescente na sua peculiaridade? Daquele menino e menina que acorda e que ele quer ficar em situação de rua e na rua, né? Porque ele também tem esse direito, quer se locomover na cidade. Aquele menino que acorda e, pelas perspectivas de sociedade que ele tem ali dadas, na ausência de políticas públicas, enxerga uma oportunidade de emprego e renda numa situação de tráfico. O quanto uma cidade que quer ser acolhedora, o quanto o país que quer ser uma pátria amada, ama aqueles que compõem a sua pátria, ou ele só ama os amiguinhos dele, né? Ou aqueles que a gente pensa. Então, no momento como esse dos 30 anos do ECA, e quando a gente está lá observando a leitura do estatuto, e esses dias que eu tenho participado de centenas, como todos aqui, de centenas de lives, participando com vários municípios do país, dialogando com conselheiro tutelar, conselheiro de direito, com professor, com munícipe, com mães, com educadores, a gente vê a importância de refletir hoje, dos 30 anos do estatuto, aquilo que a gente conseguiu contextualizar na sociedade, seja o acesso à educação, seja a saúde, a assistência social como um direito, que a gente colocou essa pauta, está posta aí como agenda de debate nosso, né?
cada vez, mas que nesses próximos anos, eu não quero que seja daqui a 30 anos, né? Porque daqui a 30 anos eu já quero estar aí outras pautas discutindo, tipo, o direito dos idosos, essas fitas assim mais aí para a minha idade lá no futuro, quero estar discutindo outras questões importantes, né? A gente possa estar dialogando a importância da implementação nesses 30 anos dessa política pública de garantia integral e de observar esse sujeito de direito como um todo. Que a gente possa, nos próximos 3, 4 anos, dialogar sobre as pautas LGBTQI+, como pauta de um projeto de governo, né? De um projeto de Estado que quer priorizar e garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Então, a gente precisa sempre pensar, primeiro, nessa pauta do investimento econômico. Aí eu tô, como você fala, eu falo do lugar privilegiado, né? Porque São Paulo tem dinheiro, e não adianta falar que São Paulo tem dinheiro, porque é uma cidade que no ano de eleição salta o orçamento de 100 milhões para tapar buraco e vai para 1 bilhão para tapar buraco, e vereador colocar a placa aqui no meu bairro dizendo agradeça ao vereador pela graça alcançada, né? O vereador coloca a placa que ele fez o buraco e depois coloca a placa que ele tapou o buraco. Né? Então, a gente no eleitoral consegue isso, e a gente não consegue pensar políticas públicas mínimas de proteção e prevenção, por exemplo, à violência. Uma política de formação dos órgãos de Estado, aí a gente pode trazer a questão do âmbito policial, né? Na minha ação também, estou na condição de conselheiro estadual do CONDEP, de Direitos Humanos aqui de São Paulo, e quando a gente também tem que chegar no âmbito do Estado, e aí a gente imprimir de fato a polícia militar ali como um órgão também, né, de proteção que, né, não está protegendo ninguém, está dando mais medo para a sociedade, mas imprimir dentro desse sistema essa atenção e esse cuidado a esta criança, esse adolescente, na sua condição, no método de abordagem. Então, porque o menino é travesti e o policial chega ali e aborda, tem que abordar da mesma forma, não reconhece o gênero daquele menino para realizar a sua abordagem, né? O atendimento, reconhecer pelo nome, né? Então, o quanto nós precisamos imprimir uma pauta, e aí eu coloco, né, já para encerrar, nesses 30 anos do Estatuto, colocar questões que são tão peculiares, né? Quando a gente fala que a criança e adolescente é um sujeito peculiar, questões tão peculiares que são o desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, de cada estado, né, que a gente está aqui. Cada estado tem um olhar sobre essas discussões. A gente ainda pode observar o quanto a gente precisa avançar numa política pública que observe essa criança e esse adolescente. Aqui já trago a importância, por exemplo, das resoluções do CONANDA para dar esse norte para a gente, né? Em especial quando sai uma resolução do CONANDA, a gente olha para aqui, para São Paulo, e fala, meu, é só mudar os termos aí, porque é quase a mesma coisa. A cidade nessa dinâmica maluca de como pensar, de fato, uma política de proteção integral aos direitos de criança e adolescente. Que os direitos sexuais não possam ser a pauta para ser campanha política contra um projeto de Estado, né? Porque é isso que virou. Mas, de fato, seja uma pauta da proteção e da garantia dos direitos humanos dessas crianças e adolescentes. E cada vez mais eu acho que é importante, como sempre eu falo, avançar na pauta da escuta e desse protagonismo, dessa participação desses meninos e meninas que tem muito mais a nos ensinar. São Paulo tem aí um processo de conferências lúdicas desde 99, quando faz conferências só para crianças e adolescentes, e quando eles trazem essa pauta, quando a gente pega os relatórios, eu tenho que fazer uma lição de casa aqui de pegar os relatórios das conferências, e a pauta dos direitos sexuais e reprodutivos, a pauta das questões LGBTQIA+, sempre estão presentes nas conferências. Então, essa molecada com 10, com 12, com 9, com 7, com 5, com 6, está trazendo isso, e a gente precisa começar, de fato, a imprimir essa pauta, ser a agenda fixa dentro da defesa dos direitos humanos de criança e adolescente. A gente já conseguiu contextualizar vários direitos, e a gente não pode deixar de falar deles, né? Eu brinco muito com esse negócio de educação e tudo mais. Aqui em São Paulo, a gente tem até alguns problemas com o fundo da criança, que teve uma gestão que aprovou fazer creche com dinheiro do fundo, né? Polêmico, muito polêmico isso, né? E até hoje a gente sofre muito, a gente sofreu nesse primeiro ano de gestão e sofre com essa pauta ainda numa cidade como São Paulo. Então, quando a gente precisa colocar as pautas dos direitos sexuais e reprodutivos na agenda, a questão do diálogo com esses meninos e meninas em situação de rua, cada vez mais que a gente precisa trazer esse debate, a questão do cuidado integral a esta criança e esse adolescente como um todo. Né? O ECA não é só uma legislação para a criança e adolescente, gostei muito dessa frase que eu ouvi essa semana. O ECA é um estatuto para todos, né? Porque ele garante o direito de criança e adolescente, a gente constrói também e cuida de uma família, de uma sociedade e de um Estado.
Eu sei que a gente está num momento muito ruim, mas a gente tem que sempre esperançar. Só não pode ficar esperançando para a próxima eleição daqui a 4 anos, não. Nós temos que esperançar todo dia, quando a gente acorda, sai aí da onde a gente está. Eu desço o morro aqui no Jardim Ângela, né? Vou sair para a rua, a gente sai para tentar minimamente acolher cada um e cada uma, em especial garantir esses direitos. Por isso que é de extrema importância de estar aqui. É muita honra estar numa abertura de um evento como esse aí, de grandes proporções. E acho que é isso aí para a gente encerrar. E é isso. Sucesso. Tá bom. Obrigada, Carlos. Muito obrigada, Iolete. Muito obrigada, Carlos. Eu vou passar a palavra para o encerramento. Então, não tivemos aqui perguntas. Queria só constar aqui a presença de realmente pessoas do Brasil inteiro. Tivemos mais de 130 pessoas participando aqui da nossa abertura, né? Que é só o primeiro evento dessa semana, né? Então, peço ao Felipe que depois refaça o convite, né, dos temas que acontecem na data de amanhã, mas ao longo da semana toda vamos discutir, né? Então, um abraço aí para Carla Regina, Flávia Rodrigues, Franco Lindoso de Manaus, Paula Silva, Tiago Franco, Rogério Gomes está em Icó, Ceará, Axel Dornelles, e Catarina Johnson, então aí a Aurora, Bruno Iglesias, Suzana, muito obrigada, Bruna Pimentel, presidenta lá da Comissão da Diversidade de Valinhos. Eu queria agradecer mais uma vez, Carlos e Iolete, né, vocês que estão aí à frente na luta pela defesa desse sistema de garantia, pela aplicação do nosso ECA. Sem os nossos conselhos e sem a sociedade civil, as falhas, os retrocessos seriam ainda maiores. Então, esse controle social ele é essencial para a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes em todos os lugares do Brasil, seja a cidade rica ou não, né? Como o Carlos muito bem disse, São Paulo tem sim o maior orçamento municipal do país e ainda assim temos muitos problemas para serem enfrentados, né? Então, queria mais uma vez agradecer a Iolete, em nome da Iolete, a todos e todas que participam do CONANDA em busca dessa defesa e contra os retrocessos, e agradecer ao Carlos também, em nome dele, todos os conselheiros e conselheiras tutelares, organizações da sociedade civil, conselheiros e conselheiras do nosso CMDCA que lutam por um FUNCAD que atenda a sua função, né, e atenda a sua competência, né, ao seu desenho para o qual ele foi desenvolvido, né? Então, queria mais uma vez agradecer e passo a palavra então para o Felipe para que ele encerre esse nosso primeiro dia, essa abertura da primeira Semana de Direitos da Criança e do Adolescente LGBTQIA+. Muito obrigada. É isso, eu queria agradecer a Marina também pela oportunidade, assim, né? A gente ali na Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero também tem tido essa abertura para falar sobre esses temas, acho que tem sido muito importante, né? Pelo núcleo de acolhimento LGBTQIA+. Agradecer ao Dr. Diego também, teve que sair, mas estava aí também durante o evento, a Comissão de Direitos Infantis e Juvenis, a Iolete, né, pela importância do CONANDA, ao Carlos também pela questão do CMDCA. Falar um pouco também, alguém aqui também tinha comentado sobre o Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS, né, ressaltar que eu já trabalhei no SUAS, né, assim, como advogado de NPJ, né, no CREAS, na proteção especial, valorizar a carreira aí também dos assistentes sociais, dos psicólogos, de todos esses profissionais que não são advogados, né, dentro desse sistema também, né, de proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes, não só LGBTQIA+, mas né, de todas as pessoas, que aí também foi um período bastante importante aí para mim também. Acho que a gente acaba aprendendo muita coisa que não está na faculdade de Direito, né, assim, a questão é como a gente não sabe como funciona o Conselho Tutelar, não sabe como funciona a proteção especial, a proteção básica, não sabe o que é o SUAS, a sua estrutura, então a gente aprende isso, acaba aprendendo um pouco
na prática, né, e com o trabalho também de profissionais de outras áreas, né? Então a gente valoriza muito quem está na ponta do SUAS, né, por conta disso, porque nesse período agora quem lida diretamente com quem está mais precisando são os trabalhadores que estão ali na ponta, né? Então é uma valorização também a partir disso, né? Do Carlos comentou também, né? Eu trabalho no Centro de Cidadania LGBT que fica na Zona Sul. Então, falando aí de Jardim Ângela, assim, a gente pensar também como os extremos da capital, não só no sul, mas leste, norte também, assim como todos esses bairros, né, onde existe um CREAS, né, assim, Parelheiros, bairros onde realmente existe poucas unidades de atendimento, né, então a gente está falando de acolhimento, mas há lugares onde não dá nem para essa discussão ser feita, porque às vezes o número nem existe, né, então assim, não é só a qualidade, numericamente também esses equipamentos faltam, então esses serviços, né. Agradecer a Flávia Rodrigues também, que estava aqui presente, que trabalhou comigo, né, lá na assistência social também no CREAS, né, então pela presença e aí também falar só um pouquinho do restante da semana, nesses minutos que faltam, né, a gente pensou assim, na forma de discutir todos os temas, né, então amanhã a ideia é discutir os SAICAS, né, esses serviços de acolhimento para criança e adolescente, Casas Lares e Repúblicas Jovens, que são equipamentos também que ainda são mais incipientes, mas a gente também discutir como que crianças e adolescentes acabam saindo desses equipamentos e ficando à própria sorte depois também, né? Já ficam em situação de rua quase que diretamente. Então, qual é a fase transitorial da saída, né, do SAICA para a sociedade, né? A República Jovem, ela tem alguma coisa a cumprir ali para que o adolescente não fique à própria sorte logo que ele é hiperacolhido, depois ele é desacolhido de uma forma que ele fica ali realmente muito vulnerável, né, assim. E a gente vai ter a presença da Defensoria Pública de São Paulo, né, por meio da Ana Carolina, do Cláudio Bartolomeu Lopes, que trabalha comigo no Centro de Cidadania LGBT, né, e que é assistente social, do CRES, né, por meio da Francilene Gomes, que vai falar também da perspectiva do SUAS, né, da própria assistência. E aí, isso amanhã, né, no período das 2 às 3:30 da tarde. Daí, no dia 21, ainda à noite, amanhã, né, das 19 às 21 horas, a gente vai discutir sobre o sistema socioeducativo, né? Então, a gente falou também sobre o SINASE, sobre outras questões. Então, como muitas vezes esse racismo estrutural que tem na internação dos jovens na Fundação Casa, né? De como acaba sendo um meio também que está muito relacionado com o hiperencarceramento também que acontece depois com os 18 anos, né? Então, pensar como que a Fundação Casa tem esse papel. Então, a gente vai estar com a chefia de gabinete da Fundação Casa presente para falar a respeito. Também outros profissionais que estão envolvidos a amparar, né, por meio da Miriam, que vai falar da perspectiva da família, né? Então, de quem está internado na Fundação Casa, né, para entender quem é a família da criança e adolescente LGBT que está ali dentro, né? Ou quem não é a família, né? Porque muitas vezes as crianças elas estão internadas na Fundação Casa sem nenhum apoio, né? E aí isso vai ser no período noturno, né? Então das 7 às 9, né? Então com a presença da Defensoria, da Fundação Casa, da doutora Camila Doria também da Defensoria do Espírito Santo, que faz um projeto muito bom com crianças e adolescentes transexuais na infância e juventude do Espírito Santo. A Maiara Silva, que é do Instituto Alana, também que trabalha com a questão de infância e juventude do país, né? Na verdade aqui em São Paulo, mas tem uma amplitude muito grande. A doutora Thais Nascimento Dantas, que também, como o doutor Diego comentou, divide a presidência com ele, né? Ela é vice-presidenta da Comissão de Direitos Infantis e Juvenis, que aí isso já um pouco mais para frente, já no dia 22, na quarta-feira, no período noturno, também das 19 às 8:30, vai tratar sobre a expulsão compulsória de crianças e adolescentes LGBTI no ensino médio, né, e no ensino fundamental, e como é importante discutir essas questões no âmbito escolar, né, junto com a Paula Beatriz, que é diretora aí também na Zona Sul, né, ela é diretora escolar no Capão Redondo, e é uma mulher transexual negra, a Ingrid Limeira, que é conselheira tutelar, também especialista em direito das diversidades, Maria Clara Araújo dos Passos, que trabalha no gabinete da deputada Érica Malunguinho e é educadora decolonial, né, na área da educação e da pedagogia, com a mediação da Maia Aguilera, que é também do núcleo de educação aqui da Comissão da diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB,
E aí, por fim, no dia 23, das 2 às 3h30 da tarde, a gente vai falar sobre direito à saúde, né, com a Carolina Iara, né, que é travesti, socióloga e trabalha com a pauta de HIV/AIDS e também com a questão de direitos das mulheres. Saulo Ciasca também, que é médico, junto com a doutora Andréia, que é inclusive ebiatra, né, também foi comentado aí pelo Carlos como a ebiatria também é ignorar, a questão de saúde adolescente também é pouco falada, né, ebiatra é o profissional que está especializado em atender adolescentes, então ela vai falar dessa perspectiva de adolescentes trans que ela atende no ambulatório no Antigos, né, que é um ambulatório para identidade de gênero e orientação sexual do HC, e aí também, assim, um pouco mais para frente também a gente vai falar já mais para o fim da semana, no dia 24 de julho, das 2 às 3h30 da tarde, sobre proteção jurídica à família LGBTQIA+, né? Então, nesse âmbito do núcleo familiar, com a doutora Maria Berenice Dias, né? Que é a referência aí na área também de direito da diversidade sexual e de gênero. Thaís Emília, que é Campos dos Santos, que é doutora em educação, vai falar também sobre essa perspectiva. Doutora Ana Tratayaride, que estava aqui presente, acho que ela está online aqui com a gente também, é promotora de justiça da Promotoria de Direitos Humanos aqui do Ministério Público de São Paulo, com a mediação da Glaucia, que é também aqui membro da nossa comissão. E, por fim, né, para encerrar a semana, a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, né, muito essencial, que é a violência contra crianças e adolescentes LGBTs, né, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, e a aplicação da Lei Maria da Penha, né, então, onde crianças, mulheres LGBTs vão, como elas são atendidas, como que é o protocolo, quais são os serviços que elas podem procurar, com a Marina Ruse, que é advogada em direitos LGBTs e direitos das mulheres, a Nicole Damasceno, que é advogada em direito penal e faz parte da nossa comissão também, Ana Clara Toscano, que é mestre em direito constitucional também, e com a doutora Cláudia Patrícia de Luna, que também é, enfim, presidenta da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB, com a mediação da Luanda Pires, que é membro da nossa comissão, coordenadora do Núcleo de Mulheres LGBTs também da comissão aqui da OAB. Falei muito, mas é só para conseguir explicar todos os eventos que vão acontecer, os temas, agradecer quem está presente até agora, realmente foi bastante importante. Como o Carlos disse e todo mundo aqui disse também, não é só um diálogo, a gente quer que isso se torne alguma proposta de mudança, né? A gente acredita bastante na ação, né? Embora isso tenha que ser acompanhado da escuta, né? Então, o objetivo maior é escutar esses adolescentes LGBTQIA+, né? Saber quais são as demandas, pisar na Fundação Casa e ouvi-las e ouvi-los, pisar dentro do SAICA e entender qual é a demanda das crianças que foram acolhidas ali dentro, na questão de orientação sexual e identidade de gênero. E a partir disso, assim como os conselhos participativos também fazem, e aí junto com os conselhos, pensando nessa articulação conjunta, como que a gente recomenda, né, para município, União, tudo que for possível a gente fazer dentro do que a gente for pensando, a partir do tempo, para tentar alguma mudança, né, nessa perspectiva. Mas é isso, só para não me alongar mais, a gente passou 3 minutinhos aí do horário do evento, mas agradecer doutora Marina, Carlos e Olete pela presença e também das, enfim, 112 pessoas que estão aqui ainda a esse horário. Eu sei que ninguém está aqui à toa, né? Todo mundo acredita muito no que a gente está falando e faz sacrifícios também para que isso dê certo, assim, né? Então, muito obrigado mesmo. A gente vai acompanhando aí durante a semana. A inscrição está ali no site. A inscrição de hoje vale para os outros dias, mas ficar atento e atenta aí nos horários. E a gente está à disposição aí também pela comissão, pela OAB São Paulo. Muito obrigado. Vou encerrar aqui. Os meninos encerram a transmissão. Acho que já pararam. Estamos